O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de irmos aos fatos, solicito que você se inscreva no canal, recomende aos amigos, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para, no mínimo, 5 amigos, como forma de divulgar a nossa mensagem e fortalecer o nosso canal. Minha amiga, meu amigo, nós podemos dizer que esse momento em que vivemos, de pandemia, é um momento de guerra. É uma guerra em que o Brasil está travando. E na guerra é que se revela os heróis, os covardes, os patriotas, os antipatriotas. Quando se fala em herói, em virtude da pandemia, geralmente dá-se uma atenção muito especial, e até que merece, aos médicos e enfermeiros. É bem verdade, são heróis, mas não são os únicos. Existem inúmeras categorias que nessa pandemia não teve o direito de parar e não parou. Continuou com as suas atividades a pleno vapor para fazer o Brasil girar e não deixar com que a população minguasse de fome ou outros males. Por exemplo, os caminhoneiros. Esses caras são guerreiros. Esses caras foram fenomenais nesse período. Aliás, estão sendo. Não pararam um único só dia. As polícias militares do Brasil, civis, em especial bombeiros, não pararam. Ficaram sempre na linha de frente. Mesmo porque nós, policiais, quando adentramos na polícia, nós fazemos juramento. Defender a sociedade, mesmo com risco da própria vida. E o trecho desse juramento foi colocado em prática aqui, nesse período de pandemia. Os covardes que se revelaram ficou indiscutivelmente, sem muitas delongas, por parte da classe política, em que muitos políticos aproveitaram para solapar, roubar, pilhar dinheiro público voltado para a saúde, mesmo sabendo que isso ia provocar dor e sofrimento às pessoas. Porém, senhoras e senhores, existe no meio de tantas categorias que não são mencionadas, mas que têm que ser tratadas como heróis, é a categoria de agricultores. A economia brasileira, nesse período de pandemia, ela se manteve firme ao ponto de que o governo pudesse socorrer todos os brasileiros, ou seja, ninguém ficou para trás. O auxílio emergencial foi destinado para 67 milhões de pessoas. Empresas foram socorridas, enfim, ninguém ficou para trás. E o que fez com que a economia brasileira continuasse firme, forte, não sofresse nenhum baque? O agronegócio e a agricultura, em especial a agricultura familiar. Eu convivo e trabalho numa cidade pequena do interior, Santa Leopoldina. É uma cidade onde a cultura, onde a economia gira em torno da agricultura familiar. E aqui eu não vi nenhum agricultor cruzando os braços no período de pandemia. Muito pelo contrário. Trabalharam como trator, sol a sol, de maneira ferrenha, para alimentar a população e não deixar o Brasil parar. Eu fico olhando, por que não mencionam os agricultores quando se falam em heróis? Já imaginou o Brasil sem alimento? Já parou para pensar? Esses também são verdadeiros e grandes heróis. E olha que esse segmento, o segmento da agricultura, quer seja ela grande, pequena, quer seja agricultura familiar, eles trabalham de uma forma fenomenal. E as adversidades contra eles são imensas. É o produto que sai a preço muito baixo da roça, só ganha valor lá na Ceasa ou no supermercado. As estradas que geralmente são ruins, e isso acaba
castigando a produção no deslocamento de casa, do deslocamento da roça para a Ceasa, ou seja, a sede de abastecimento. Em São Paulo é CEAGESP, aqui é Ceasa, no Espírito Santo é Ceasa. Para o agricultor brasileiro, tudo é muito mais difícil. E ele, como herói, estava ali, sol a sol, não deixou a peteca cair. Eu assisti com esses olhos a peleja dos agricultores da cidade de Santa Leopoldina. Eles foram guerreiros. E tenho certeza que não foram os únicos. Eu tenho a mais absoluta certeza que todas as cidades do Brasil, que como Santa Leopoldina tem a agricultura como base da economia, fizeram a mesma coisa. Trabalharam de maneira aguerrida e não deixaram se intimidar pela pandemia, embora tomasse algumas medidas de precaução. Assim sendo, meu presidente Jair Bolsonaro, o que fez mover o Brasil ao longo desses anos, ao longo desses meses de pandemia, foi a nossa economia que não operou no vermelho. A nossa economia que foi forte e pujante ao ponto de socorrer todos os brasileiros e investir de forma pesada no combate ao Covid. E o que sustentou a nossa economia, repito, foi o agronegócio e a agricultura familiar. Presidente Jair Bolsonaro, meu líder, nosso líder, o agricultor sofre. O agricultor carrega esse Brasil nas costas. Esse Brasil é alimentado pelos agricultores e esses agricultores trabalham quase que uma forma escrava. Eu diria que os agricultores são escravos sem correntes. Não tem estrada, tudo é muito distante. Os preços do seu produto são desvalorizados, só ganha valor quando está no supermercado. É uma coisa absurda. Eu acho, humildemente, que é preciso que o senhor use o teu coração e os seus olhos, essa sua sensibilidade social, para dar um tratamento especial aos agricultores brasileiros, pois eles não deixaram a peteca cair, mesmo sofrendo muito, mesmo passando por inúmeras adversidades. É preciso urgentemente estudar uma forma de valorizar esse segmento, até como forma de compensar o seu gesto heróico que fez com que o Brasil continuasse girando e o povo se alimentando. Vamos valorizar sim os médicos, os enfermeiros, mas não podemos esquecer dos caminhoneiros, dos policiais, mas muito em especial a categoria de agricultores que carregou esse Brasil carregou e carrega esse Brasil nas costas num período de pandemia e nem sempre é valorizado. Quando eu falo não é valorizado, não é a política do município, não é a política do Estado, é no geral. O agricultor é sempre visto com olhos de preconceito e tratado como um cidadão de segunda categoria, quando na verdade ele é o pelotão de elite a travar uma luta para não deixar o Brasil cair em desgraça, em operar no vermelho. Os agricultores precisam e muito do nosso respeito, do nosso reconhecimento, da nossa valorização, e o governo precisa urgentemente criar mecanismos legais, criar leis que proporcionam uma vida melhor de trabalho para os agricultores, porque, repito, foram e são extremamente heróicos diante da pandemia, não deixando o Brasil sucumbir. Que Deus abençoe a comunidade da agricultura no Brasil. Que Deus abençoe. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo o máximo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.